Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema: as coisas só vão melhorar quando você cuidar e aceitar aquela parte que você rejeita em você. Então fica até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo muito esclarecedor, é um vídeo muito importante e necessário para que realmente você consiga, sabe, alcançar aquelas coisas que você considera que são importantes, que você consiga encontrar, sabe, a força dentro de você, as suas habilidades, os seus talentos, e você conseguir colocar tudo isso em prática para você buscar aquilo que você considera importante, e quando as coisas começarem a acontecer, inclusive, você aceitar, receber da vida aquilo que a vida está podendo trazer para você, ok? Então vamos lá. O que acontece? A gente passa uma maior parte da nossa vida achando que aquilo que a gente está sentindo falta, sabe? Que esse amor que a gente está buscando, que essa aceitação que a gente está buscando, que esse carinho que a gente está buscando, tá fora. Que é alguém que tem que amar a gente, é alguém que tem que gostar da gente, é alguém que tem que cuidar da gente, é alguém que tem que estar ali por nós, sabe? Cuidando, fazendo algo pela gente, pra gente se sentir querido, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir amado, pra gente se sentir merecedor, digno, digna, sabe? De ter uma vida feliz, de realmente fazer alguma coisa. Então, eu não sei você, mas eu durante boa parte da minha vida toda, né? Tipo, até pouco tempo, assim, eu precisava da aprovação de outra pessoa. Eu precisava do olhar de outra pessoa. Eu precisava de outra pessoa me incentivando, dizendo que eu era capaz para que eu conseguisse seguir em frente. Isso faz com que a gente fique refém da vida. Porque às vezes a gente está refém de uma pessoa que não acredita naquilo que a gente acredita. E aí a gente vai ficar refém dessa opinião dela. Ou às vezes a gente está refém de uma pessoa que ela não está querendo que a gente vá fazer aquilo que a gente acredita. Então ela vai desanimar a gente. Ou até mesmo, né, a pessoa ela tá ali passando por um momento difícil da vida dela, então ela vai falar coisas que tem a ver mais com o momento dela, né? Apesar que eu te diria que tudo tem a ver com o momento da pessoa, mas nesse caso é mais específico, e ela vai também desanimar a gente. Então, quando a gente fica tentando buscar no outro essa satisfação que a gente acha que é estar no outro, a gente perde o foco exatamente do quê? Existe dentro de nós uma parte de nós que ela sofreu em algum momento. Existem mais de uma, para ser honesto. Existem algumas, mas aqui eu vou falar de uma, né? Porque você vai focar uma de cada vez. Mas existe aí uma que está te chamando mais atenção, que ela sofreu, foi algum momento da sua vida que sofreu, você passou por algo que você não aceitou ainda, você não se deu bem com aquilo, você não gostou de ter vivido aquilo, aquilo machucou, aquilo não foi legal. E você fez o quê? Você deixou para trás, esqueceu e seguiu em frente. Só que o que acontece? Essa parte que está dentro de você, quando ela vem à tona, a metáfora que eu gosto de usar, e não, ó, por favor, gente, não vão achar que eu tô fazendo aqui discriminação com as pessoas. Eu gosto de usar essa metáfora exatamente para trazer um exemplo muito claro. Imagina uma pessoa que está numa situação de morar na rua, está numa situação de vulnerabilidade social, está morando na rua. Aí essa pessoa ela tá com o cabelo grande, ela tá com a unha grande, ela tá há meses sem tomar banho, ela tá irritada, sabe? Porque ela tá com fome, porque ela passou por muita coisa ali desagradável, muito desrespeito, então ela chega assim, tipo, meio agressiva, né, perto de você, o cheiro não tá bom, sabe? O aspecto não tá bom. O que que geralmente você vai fazer? Você vai evitar, né? Você vai, não fica perto de mim. Você faz assim. E o que acontece? É isso que a gente faz com essa parte de nós. E ela tá lá há um tempo e ela tá sofrendo, entendeu? Então é por isso que eu dei exemplo, tá com fome, não toma banho há muito tempo, tá com a unha grande, então ela tá sofrendo há muito tempo. Tem muito tempo que aconteceu aquilo, que a gente não quer olhar para aquela dor, para aquela ferida. E aquela parte nossa que tá muito tempo sofrendo, às vezes é uma parte nossa que ela já tá agressiva, então vem aquela agressividade, ou vem aquela tristeza muito profunda, porque ela tá muito triste, e vem aquela sensação desconfortável, sabe, bem, que a gente chama de ruim, uma sensação ruim, uma coisa ruim, sabe? Ah, eu tô sentindo uma coisa ruim dentro de mim, que é como se fosse aquela coisa assim, sabe, de que não tomou banho há muito tempo, não tá cheiroso, sabe, não tá bonito, então, nossa, ai, que coisa feia, ai, que coisa horrível que eu tô sentindo. Entendeu? Então, assim, tá com o cabelo grande, tá com a unha grande, tá sujo. É essa metáfora que eu tenho. Só que, se você pega essa pessoa e você dá um banho nela, você corta o cabelo dela, você corta a unha dela, você coloca uma roupa bonita, você começa a dar carinho, aí você dá comida.
sabe? Aí você dá um lugar pra ela ir voltando pra si, pra ela se sentindo bem. Como que ela vai ficando? Ela vai ficando doce, ela vai ficando alegre. E às vezes você tinha ali, por exemplo, uma pessoa que era um ótimo pintor, uma ótima costureira, um ótimo médico, né? Um ótimo engenheiro, um ótimo motorista, um ótimo artista, um pintor, um fotógrafo. E você resgata aquela potência daquela pessoa. E é a mesma coisa com essa parte nossa. Então, isso que a gente está buscando, essa sensação que a gente tem de que a gente precisa do amor, que tá faltando amor dentro da gente, que a gente tá sentindo uma falta, sabe, de algo, nossa, eu preciso que alguém me ame. É exatamente por quê? Porque tem um pedaço da gente que a gente não tá amando. É esse pedaço da gente, né? Eu tô usando a expressão pedaço, né? Porque é algo emocional, é algo mental, é algo interno. Só que é um pedaço, é uma parte nossa. Existe um pedaço da gente que não está recebendo o nosso próprio amor, que nós mesmos estamos rejeitando. Inclusive, a gente não quer nem lembrar, a gente faz de tudo para não lembrar. E às vezes a gente já nem lembra. Só que quando vem uma sensação meio desconfortável, que a gente chama de ruim, aquela tristeza, aquela raiva, aquela angústia, aquela coisa forte que está dentro da gente, a gente evita, a gente foge, a gente acha que isso é uma doença, aí a gente já quer correr pra tomar remédio, a gente já quer correr, sabe, pra fazer alguma coisa pra esquecer aquilo, já quer se distrair, já quer fazer alguma coisa, quer ficar ocupado, quer trabalhar muito, quer dormir muito, quer comer muito, quer assistir muito filme, muita série, muita coisa, e a gente foge. E aí a gente acaba não percebendo que aquela parte lá nossa que tá precisando do nosso carinho, que tá precisando da nossa aceitação, que tá precisando do nosso amor, desse cuidado, é ela que tem a habilidade que a gente tá bloqueado, que a gente não tá tendo para alcançar o que a gente quer na nossa vida. Então, às vezes, a nossa criatividade está naquela parte lá que está reprimida. Às vezes, a nossa segurança emocional está naquela parte. Às vezes, a nossa resiliência, a capacidade de ser resiliente e tal, tá naquela parte. Às vezes, a nossa visão estratégica, a nossa parte mais estratégica, tá naquela parte que está reprimida. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está rejeitando um monte de parte nossa, e essa sensação que a gente sente que os outros têm que gostar da gente, de que as pessoas têm que amar a gente, de que as pessoas têm que estar ali pela gente, na verdade é a gente mesmo que não está conseguindo amar as nossas partes. E quando a gente começa uma por uma olhar para elas e aceitar que vai estar desconfortável quando vir, vai ser desconfortável, vai ser, não vai ser agradável. Só que quando você começa a aceitar isso e ver o que, que é isso que está acontecendo, e você começa a dar amor, começa a dar carinho, começa a dar aceitação para você mesmo, e você começa a cuidar dessa parte, aí com o tempo isso vai se transformando numa força. Isso vai se transformando numa autoestima. Isso vai se transformando numa beleza. Isso vai se transformando num amor próprio. Isso vai se transformando numa criatividade, sabe? Nessa coisa assim tal. E aí a gente olha às vezes aquelas pessoas que elas chegam, elas são assim, espontâneas, elas são elas mesmas e elas não estão muito que ligando se a pessoa tá gostando ou não tá gostando. Não que ela tá sendo uma pessoa arrogante, ignorante, assim, no sentido de maltratar a outra. Mas ela tá ali sendo ela tá vivendo, tá sendo ela ali, sabe? Ela tá falando do jeito que ela acredita e tal, né? Sem ofender, né? No sentido de maltratar com palavras, né? O outro, mas ela tá falando o que ela pensa, ela tá se colocando ali. E a gente olha pra aquilo e a gente fala, cara, que pessoa bacana, que pessoa legal, né? Que pessoa interessante. E no fundo, aquela pessoa é uma pessoa que fez esse caminho. Ela fez esse caminho de ir lá, de pegar as partes dela que estavam sofridas, que estavam doendo, e foi cuidando, e foi cuidando. Então ela vai trazendo de volta tudo isso que ela tinha perdido. E quando ela começa a trazer de volta tudo isso que ela tinha perdido, aí ela não tá mais vulnerável ao outro. Ela não tá mais vulnerável ao que o outro pensa, ao que o outro acha, ao que o outro fala dela, porque não importa o que o outro fala dela. O que o outro fala dela é a opinião que ele tem. Tá tudo certo, é uma opinião. Porque ela tá muito bem com ela mesma. Ela tá muito bem com aquelas partes que no passado ela não tava. E quando você tá bem com você, com as partes que você não tava bem com você, aquela coisa que você tem vergonha, que você tem raiva, que você tem tristeza de lembrar, quando você começa a ficar bem com essas coisas, as outras pessoas não conseguem te deixar mal. Por quê? Porque não tem nada dentro de você que vai se encontrar e vai se conectar com aquilo que a pessoa falou. Agora, se você realmente rejeita uma parte sua e a pessoa vai te
rejeita, né? Ela quer seguir o caminho dela, porque não existe rejeição das outras pessoas. As pessoas escolhem seguir o caminho delas, mas a gente entende como rejeição por quê? Porque a gente já se rejeitou. E aí, quando a pessoa segue o caminho dela, a gente já tem uma rejeição interna. Aí a gente pega aquilo, a gente sente uma rejeição. Quando na verdade não é. A nossa própria rejeição é a que tá doendo, não é aquela pessoa que seguiu o caminho dela. Só que a gente fica sempre olhando pra fora, achando que as pessoas, achando que o problema é o nosso ex, que o problema é a nossa família, que o problema é o outro. Só que a questão tá dentro da gente. A questão tá sempre dentro da gente. É interessante porque recentemente, nesse momento, né, às vezes a gente acaba passando por experiências de se afastar das pessoas. Né? Tipo, às vezes a gente precisa tipo, de uma experiência de se afastar das pessoas pra gente enxergar que é só a gente. E às vezes é uma boa estratégia, sabe? Tipo assim, a gente afastar todas as pessoas, não porque o problema é elas, mas pra gente reconhecer que nós estamos fugindo de nós mesmos, nós estamos fugindo das nossas dores, das nossas feridas. E quando a gente às vezes se afasta das pessoas, mas não porque são elas, mas é porque a gente quer se enxergar, aí a gente percebe. Aí a gente tem clareza, aí a gente para de culpar as pessoas, aí a gente para de responsabilizar as pessoas. Mas não tô dizendo pra ninguém fazer isso, só tô dizendo que é uma possibilidade, que é um caminho, entendeu? Existe uma possibilidade aí. Mas o mais importante e significativo é você olhar exatamente pra dentro. É você olhar pra essas partes que você tá rejeitando em você e você entender que a sua vida vai dar certo quando você cuidar dessas partes. Como eu disse, como uma pessoa que tá morando na rua, não tá cheirando bem, tá às vezes irritado, tá irritada, tá triste, não tá bonito, não tá bonito, não tá bonito, porque tá abandonado, tá há muito tempo lá, sabe, negligenciado. E a gente já negligenciou muitas partes nossas, porque a gente não soube lidar na hora. E aí chegou a hora da gente resgatar uma de cada vez, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, porque ela não vai vir agradável, ela vai vir desequilibrada. Só que quando você entende que faz parte, você não tá ficando louca, você não tá ficando louco, porque você tá lidando com uma parte dentro de você que tá desequilibrada. Você tá cuidando dela. Então não entra nessa neura que você vai ficar louco, vou ficar louca se eu entrar em contato com isso. Você não vai. Você vai cuidar, você vai dar carinho, você vai dar atenção e tudo vai ficar bem. Depois de um tempo, ok, né? Não vamos ser iludidos aqui, depois de um tempo. Mas quando ficar bem, vai ficar bem de verdade. Não vai ser só essas aparências, não. Vai ser honesto, vai ser uma coisa profunda dentro de você que te dá raiz, que te dá força, ok? Então, eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp para quem deseja fazer mentoria comigo, quer receber o meu acompanhamento direto. Também tem o meu Instagram, tem também o link dos dois cursos que eu estou oferecendo nesse momento. Um deles é para a cura da ferida da rejeição e o outro é um mapa das 27 personalidades que existem, dos perfis de personalidades, onde você vai realmente se conhecer, os detalhes sobre você e você poder lidar com você com facilidade, ok? E também peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e deixar o seu like, porque ele também é muito importante para o algoritmo do YouTube. Então eu agradeço a sua presença, a gente se vê amanhã no próximo vídeo e tchau, tchau!